Boa noite a todos, eu sou Orlando aqui da CEF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, no distrito de Itaipuaçu, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Boa noite a todos e hoje eu vou aqui, durante esse nosso encontro rápido, buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, sobre o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. No Evangelho de São João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, está lá escrito: Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois vou-me para preparar-lhes um lugar. Depois que eu tenha preparado, depois que eu tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estareis. Ora, seria tolo pensar que isso significa que Jesus voltaria, faria uma eleição daqueles que deveriam ir com ele para o paraíso, para o céu. Aqueles que assim não fossem, iriam para o inferno, para o fogo, para a queimadura, para as dores profundas. Não é assim. Mas as palavras de Jesus podem também referir-se a um estado extremamente venturoso ou desgraçado que o espírito vem a ter na erraticidade. Conforme se ache esse espírito mais ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais. E isso variará ao infinito, em meio ao que ele se encontre, de acordo com a sua evolução. Então, sendo a casa do meu Pai o universo, essas diferentes moradas são percepções que nós devemos ter sobre cada pontinho desse que nós vemos no céu. Não estão ali para nos enfeitar, para nos servir de enfeite. Muito pelo contrário, representam ali sistemas solares, onde haverão planetas, esses iguais, tão mais evoluídos ou menos evoluídos, porque nós estamos aqui. Então, essas moradas nos servirão de abrigo conforme a nossa evolução. Lembrem-se que, para sairmos do mundo de simplicidade e ignorância, nós contamos com a ajuda dos exilados de capela. E assim, nesse momento em que nós estamos passando de transição planetária, mudando de um nível evolutivo que é expiação e provas para o mundo de regeneração, aqueles que aqui não conseguirem permanecer irão para um mundo idêntico a esse. Fazendo o quê? Emprestando sua colaboração a nível de conhecimento e evolução moral para que esses habitantes desse mundo, em início de expiação e provas, consigam vencer e crescer assim como nós crescemos e chegarmos a esse processo de transição. Então, há diferentes categorias de mundos habitados, mundos diferentes, uns dos outros, e muitos em muitas condições e condições idênticas a esse onde nós estamos. Então, existem os mundos inferiores, os mundos idênticos e os mundos superiores ao nosso. E dentro dessa amplitude toda de variação de inferiores, iguais e superiores ao nosso, existe uma gradação infinita. O fato é o seguinte: nós precisamos entender que nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, como aqui na Terra, predominando sempre um ou o outro. Não é? Aqui hoje, no mundo de expiação e provas, predomina ainda o mal. No mundo de regeneração, predominará o bem. Mas, embora não se possa fazer assim dos diversos mundos uma classificação absoluta, é possível que, em virtude do estado em que se acham, além da distinção que trazem, é possível diferenciá-los, tendo-se por base esses matizes mais salientes e dividi-los em modo geral, como se segue agora.
Mundos primitivos são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, são os simples e ignorantes. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal como o nosso. Mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem suas novas forças, repousando fadigas da luta. Mundos ditosos, aqueles onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. O fato é que, tanto nos mundos ditosos quanto nos mundos celestiais e divinos, não existe o ócio, o descanso. Pelo contrário, como o espírito não tem mais a ideia e a necessidade do corpo denso, esse que não precisa descansar, a noção do tempo se amplia e o trabalho é incessante, cada vez mais. Então, nessa oportunidade, nesses mundos ditosos ou celestes ou divinos, que são os finais do significado da evolução planetária, não existe outra coisa senão trabalho incessante, senão amor ao próximo, senão trabalho intenso. Então, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a eles. Eles podem evoluir e evoluem. E podem permanecer algum tempo ainda parados no mundo em que estão. Então, quando em um mundo eles alcançam um determinado grau, eles passam para um mundo de nível superior. Muitos daqui que estamos hoje passaremos com grande júbilo para o mundo de regeneração. Mas, entretanto, alguns de nós não teremos essa chance. E assim, teremos a chance da reencarnação para ajudar aqueles que vêm numa condição inferior à nossa hoje. Estaremos dando um grande passo, estaremos então exercendo o amor. E qual a destinação da Terra final, meus amigos? Qual é a causa de tantas as misérias humanas? Na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, por que isso? Porque ainda predomina o orgulho. Porque ainda predomina a vaidade, ainda predominam os sentimentos egóicos, a satisfação do eu, a satisfação das vontades individuais. Então, essa situação material, ela é muito pesada e caracteriza hoje o moral da nossa humanidade. E isso não tem nada que se espante. Nós estamos aí agora num momento de reclusão e estamos fazendo análises de que teremos que ser diferentes. E estamos tendo a oportunidade de pensar um pouco mais no outro. Mas será que estamos efetivamente pensando? Estamos aí, com certeza muitos estão falando que nada vai ser igual como era antes, que tudo será diferente. E o que estamos fazendo para ser diferente? Teremos de ser. Pois bem, vamos figurar a Terra como um subúrbio onde há muitos doentes, muitos aqueles que cometem grandes erros, atrocidades. E olha, ninguém vai a um hospital e ninguém é preso se não cometeu um grande deslize ou se não está muito doente. Mas assim que se refaz, sai do hospital, sai da reclusão e passa a viver uma outra vida. Nós, então, temos que nos considerar ainda doentes e presos a essa necessidade de refazermos, de repensar. Estamos aí com uma oportunidade de ouro para isso, reavaliar, pensar o que deveremos fazer daqui para frente, como poderemos ser diferentes. Então, não se manda a um hospital aquele que não está doente, a não ser que sejam os médicos e os enfermeiros, não é? Dos mundos inferiores e mundos superiores. Vamos fazer essas diferenciações agora. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluto, né? É, pelo contrário, muito relativo. Um mundo inferior ou superior, ele é sempre com referência ao que estão acima ou abaixo na sua escala de progresso, né? Tomada a Terra como exemplo de comparação, pode-se fazer ideia de um estado de um mundo inferior.
né? Supondo que os habitantes de condições de raças selvagens ou de nações bárbaras ainda habitam aqui. Mas há mundos em que não há mais isso e não há mais pessoas como nós ainda, onde o orgulho predomina, a vaidade tem o domínio, né? Então, existem mundos em que os espíritos habitantes pensam mais no outro, se põem mais a trabalhar em dedicação ao outro do que aqui, né? Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diferentes do que são aqui na Terra. Como toda parte, a forma corpórea aí nem sempre é humana. Ou melhor, ela pode ser sempre essa humana, mas embelezada e aperfeiçoada, sobretudo purificada. O corpo nada vai ter de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que predominam aqui nessa matéria, na matéria que nós temos aqui na Terra. Mais apurados nos seus sentidos, são aptos a percepções que nesse mundo aqui de Terra nós não conseguimos ter. Na verdade, o uso da voz não é mais necessário, pois que se conversam através do pensamento, se entendem e se afinizam por eles, né? Pouca resistência à matéria opõe à ação desses espíritos. Já nos mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição por parte de qualquer um deles. Não há predomínio do ego, não há domínio do ego. Essa palavra não existe, ela desaparece. Nesses mundos ditosos, o que existe é o pensamento e o sentimento da coletividade. E a autoridade, ela merece respeito de todos, porque ela não é conquistada através da força ou através da imposição, mas a conquista do mérito que a pessoa tem, que esse espírito passa a ter. Então, esse grau de merecimento que ele possui lhe confere autoridade sobre os demais, e essa autoridade ele exerce apenas para orientar, para conduzir, para dar diretrizes e acompanhar e assistir a esses homens, a esses espíritos. Essa autoridade está na competência para ajudar na criação de novos planetas, de novos orbes. Então, adquiridas todos os conhecimentos e adquirida toda a moral necessária para ajustar a criação de novos mundos. E lá um dia chegaremos, cada um ao seu turno, cada um segundo sua vontade. Agora, fomos criados da simplicidade e ignorância absoluta para atingirmos a excelsitude. Um dia seremos como Jesus. E, aliás, lá no livro da Gênesis, está escrito: e Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Assim, um dia, participaremos, como Elohims, da criação de um novo mundo. Boa noite a todos, felicidades, um bom fim de semana. Até breve, quando eu voltarei para terminar o capítulo 3. Boa noite a todos.